dia a todos. Extremamente honrada com o convite. Eu acho que é bastante desafiador falar de uma trajetória. Na verdade, eu vou tentar descrever, não a minha trajetória particular, mas aquela que observo, que tem sido percorrida por profissionais nesse campo, e das perspectivas futuras. Gostaria, ouvindo a Maria Cristina, ter pensado também como eu poderia aliar a minha... Vocês estão me ouvindo agora sim. Como aliar a minha trajetória a essa que eu vou descrever. Não fiz isso, mas, ao mesmo tempo, eu penso, eu acho que como eu sou um profissional da formação, né, há 20 anos que eu me dedico à formação de terapeutas ocupacionais nesse campo, eu penso que se mescla, né? Então, aquilo que eu vou dizer, que os profissionais, claro, não posso falar por todos eles, mas uma parte deles vem trilhando, é o caminho que eu trilhei também, né? Então, vamos lá. Gente, não seria aqui, peraí. Opa. Bem, acho que, para começar, eu diria que, historicamente, a terapia ocupacional tem assumido um compromisso ético e político com populações, com a heterogeneidade das populações, em vários aspectos, seja nas condições de vida e saúde, nas trajetórias e ciclos de vida, quanto ao gênero, etnia, orientação sexual, enfim, em todos os aspectos. E, por meio desse compromisso, tem buscado contribuir para a construção de uma sociedade na qual a diversidade seja desejada, enriquecedora para o conjunto da sociedade e na qual prevaleça a igualdade entre os seres humanos. Muitas são as justificativas para a atuação do terapeuta ocupacional, dos profissionais em geral, com destaque aí para o terapeuta ocupacional, para a atuação nos campos da geriatria e gerontologia. Acho que é importante, né? Não tem como nós nos privarmos de falar da importância do envelhecimento populacional, do quanto ele vem se tornando cada vez mais significativo, de modo que, desde a década de 40, se observa esse crescimento da população idosa na população em geral, e bastante significativa a partir das últimas décadas. 2010, a proporção de idosos na população geral ficou em torno de 10,8%, 2017, 14,4%, e se estima que, em 2050, chegará a 16%, podendo atingir um número absoluto de 32 milhões de pessoas. Que envelhecem de modos muito distintos, né? Dado a influência de uma série de fatores nesse processo, né? Então, desde fatores biológicos, comportamentais, psicológicos, sociais, ambientais, espirituais, e tantos outros, culturais, sociais, econômicos, que, naturalmente, vão determinar uma heterogeneidade nos processos de envelhecer, que resultam por meio do qual se identificam desde idosos, doentes, dependentes, excluídos socialmente, num extremo, até pessoas saudáveis, ativas, produtivas, incluídas socialmente. Então, ela se baseia nessas evidências e também em alguns fundamentos, pelo menos esses. Eu elegi alguns princípios, conceitos e modelos teóricos, algumas políticas, mas tantos outros, né, que não estão aqui previstos na minha apresentação, que certamente influenciam e irão influenciar, né, os profissionais que estão em processo de formação. Então, intervenções e pesquisas em terapia ocupacional nesses campos têm se amparado de modo crescente
em princípios, conceitos e modelos e políticas relativamente recentes, inclusive. Então, eu elegi alguns modelos teóricos conceituais. Alguns são gerais, influenciam não só a atenção terapêutica ocupacional nessa área, mas em outras áreas também, como o modelo do autocuidado, a CIF, e o paradigma da promoção da saúde. E modelos específicos, como envelhecimento bem-sucedido, adaptação bem-sucedida e o modelo ecológico de envelhecimento. A promoção da saúde para pessoas idosas se pauta em alguns princípios, de que a velhice não é sinônimo de doença, de que, ainda que idosos enfermos tenham uma predisposição maior a necessitarem de ajuda, é possível fortalecer a capacidade funcional mediante capacitações e estímulos, evitando fatores de risco para doenças. A promoção vai afirmar de que medidas que afetam a saúde dos idosos, elas transcendem o campo da saúde, né? Então, que é extremamente importante que se atue conjuntamente, intrasetorialmente e intersetorialmente, e que idosos, aí, em função de uma série de fatores que implicam no processo, são heterogêneos, mais heterogêneos que os jovens. Então, no processo, ao longo da vida, as pessoas vão se diferenciando cada vez mais umas das outras. Isso tem que ser levado em consideração, até porque, muitas vezes, a gente tende a colocar todos no mesmo pacote, né? Enquadrar as pessoas de um jeito ou de outro. O autocuidado é um modelo geral, como eu falei, é um dos modelos que não é específico, mas que influencia muito, tem amparado muito a atuação do terapeuta ocupacional nos campos da geriatria e da gerontologia. E ele vai dizer que atividades... o autocuidado, segundo Dorothea Oren, que é uma teórica da enfermagem, é definido como atividades ligadas à vida, à saúde e ao bem-estar. O autocuidado pressupõe autonomia para a tomada de decisões e empreendimento de ações. Através do autocuidado, os indivíduos exercem controle sobre sua saúde e sobre seus ambientes, de modo que idosos que frequentemente experimentam dificuldades nas atividades cotidianas possam adotar práticas de autocuidado que abrangem desde modificações comportamentais até modificações ambientais e uso de tecnologia assistiva. O modelo conceitual da CIF, ele se pauta no mesmo conceito, na mesma premissa que o modelo ecológico de envelhecimento, afirmando que a incapacidade não é inerente à pessoa, mas necessariamente uma relação entre a pessoa e o meio. E que, portanto, a CIF vai eleger, né, alguns fatores como fundamentais para influenciar no desempenho de atividades e participação. Fatores pessoais e ambientais, que interagem com condições de saúde e influenciam estruturas e funções corporais, atividades e participação nos distintos nos distintos domínios da vida, como trabalho, escola, comunidade e lazer. Já o envelhecimento bem-sucedido prevê como comportamentos chaves nesse processo evitar doenças, incapacidades e fatores de risco relacionados, manter alto nível de funções físicas e mentais, manter ou recobrar engajamento com a vida. Um modelo através de atividades sociais e produtivas. O modelo admite perdas funcionais, embora ele fale muito assim, de como manter, né, como caminhar nessa direção de envelhecimento bem-sucedido, ele admite perdas, ele não é um modelo que abstrai, né, esse importante aspecto do envelhecimento, que ele cursa muitas vezes com mudanças que são vivenciadas pelas pessoas como perdas, né, e, portanto, ele admite perdas funcionais e que algumas podem ser evitadas, né, por meio desses comportamentos, aliados naturalmente a um ambiente favorável à saúde, tanto físico quanto social. Portanto, ele prevê que as perdas possam ser evitadas, no caso de já instaladas, revertidas ou, ao menos, compensadas.
Um outro fator que tem influenciado a atuação do terapeuta ocupacional nesse campo, um outro modelo, me desculpa, é o modelo de adaptação bem-sucedido ao envelhecimento, que prevê perdas no envelhecimento, como o modelo anterior, e comportamentos chaves para o seu enfrentamento. Então, Baltes afirma que o comportamento de seleção de tarefas, domínios, esforço empreendido nessa direção, assim como compensação de dificuldades e aquisição de habilidades para lidar com perdas funcionais e otimização de reservas e treino para melhora funcional, são comportamentos chaves para adaptação bem-sucedida às perdas que podem cursar no processo de envelhecimento. Baltes fala que o ideal é que se combinem esses comportamentos para uma adaptação bem-sucedida. Como eu disse anteriormente, a assistência e a pesquisa em terapia ocupacional têm se apoiado muito nas políticas públicas também. Elas são relativamente recentes, porque elas datam da década de 90 para cá. Algumas são gerais, outras são específicas para essa população. E, em conjunto, elas têm apoiado ações que visam tanto recuperar quanto promover saúde, segurança, autonomia, independência e participação social das pessoas idosas, que são objetivos muito claramente definidos para a atuação terapêutica ocupacional, são muito caros para nós, né? A gente vem perseguindo o alcance desses objetivos no nosso trabalho, cotidianamente. E as políticas elas vêm a formular diretrizes justamente para que a gente alcance esses objetivos. E elas se deslocam, acho que uma coisa que chama bastante atenção é que elas se deslocam da perspectiva das necessidades dessa população para a perspectiva dos direitos. Essas pessoas têm direitos, né, a esses aspectos. E todos os esforços têm que ser empreendidos nessa direção, por todos nós. E essas políticas prevêem diversos contextos de atenção à saúde. Tá? E não só de atenção à saúde, não. De proteção social e inclusão social para essa população também. Então, a gente só vem citando algumas, como, por exemplo, uma lei geral, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, né, que vem reconhecendo a proteção social como um direito, regulamenta o benefício da prestação continuada, a política nacional que considera que o apoio aos idosos devem ser prestados pela sua família e comunidade, e que só, em última instância, ele deverá ser institucionalizado e prevê modalidades, portanto, alternativas à institucionalização de permanência, e que visem proteção e inclusão social dessa população. A política de envelhecimento ativo, que admite que ser ativo é mais do que ser fisicamente ativo, é ser ativo na sua comunidade, por meio da participação em organizações sociais, políticas e de muitas outras formas. E que, portanto, programas que prevêem saúde mental e relações sociais são tão importantes quanto aqueles que promovem melhora nas condições físicas e saúde. A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, que data de 2006, ela orienta práticas interdisciplinares e atenção multidimensional, apoia grupos e ações no território, rede de suporte social, estimula o autocuidado e reconhece a avaliação funcional como orientadora, organizadora da atenção ao idoso. E aí, no caso, a RASP, que é uma política municipal, se apoia muito na Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa e vai dizer que, a depender do nível funcional, se definirão serviços que trabalharão em conjunto para a prestação de um cuidado integrado, tendo a atenção básica como ordenadora dessa atenção. De modo que condições de baixa complexidade e pessoas não frágeis ou pré-frágeis sejam atendidas por unidades básicas de saúde, enquanto condições mais complexas pelo nível secundário de atenção, que inclui programas como o Programa Acompanhante de Idosos, que é o PAI, e Unidade de Referência de Saúde do Idoso, como é a URSE. E temos ainda o Centro de Referência ao Idoso, entre outros equipamentos mais especializados. Aqui a gente mostra, então, né, de uma maneira bem geral,
a previsão de serviços que compõem a rede de atenção ao idoso, que são basicamente serviços dentro do SUS e do SUAS. A TO atua em todos os níveis de complexidade do SUS e do SUAS. Gente, eu estou passando relativamente rápido, mas a apresentação estará disponível para vocês. Tá bom? Então, acho que eu reafirmo que a terapia ocupacional está afinada com as políticas para a pessoa idosa, ao promoverem independência, autonomia e participação social dessa população. Ela atua na antecipação e na vigência de mudanças frequentes no processo de envelhecimento e, muitas vezes, vivenciada pelas pessoas idosas como perdas, auxiliando a pessoa idosa a manter ou resgatar papéis ocupacionais e atividades significativas. Como eu já mencionei, ela atua em todos os contextos de atenção à saúde previstos pelo SUS, desde a atenção básica até a atenção no domicílio, CRI, URSE, PAI, ambulatórios, unidades ambulatoriais e de internação em hospitais de média e alta complexidade, entre outros. Nós conduzimos uma pesquisa de iniciação científica em 2017. A autora é Amanda Souza Nunes, eu fui orientadora, que buscou reconhecer percepções de terapeutas ocupacionais acerca das suas contribuições na prestação de atenção aos idosos frágeis. Tá? Então, ela entrevistou terapeutas ocupacionais, tanto do SUS quanto do SUAS, e também da cultura. E aí ela elencou, né, ações praticadas por profissionais nesses equipamentos. Por exemplo, nos equipamentos da saúde, os terapeutas ocupacionais referem desde estimulação sensorial, promoção de socialização, ampliação de repertório ocupacional, treino de AVDs, prescrição de tecnologia assistiva, prevenção de quedas, práticas integrativas e complementares, como a acupuntura, por exemplo, reabilitação cognitiva e física, até encaminhamentos para a rede, apoio técnico e matriciamento das equipes. Como desafios apontados por esses profissionais nessa pesquisa, na atenção aos idosos no SUS, nesses equipamentos, os terapeutas ocupacionais falam ainda é desafiador superar a fragmentação do cuidado, é muito difícil encaminhar, né? É muito difícil encaminhar para a rede, ainda que a gente tenha previsão de que equipamento deve atender quais tipos de idosos, em que condições, é muito difícil encaminhar. Os hábitos arraigados dos idosos, especialmente na atenção dos domicílios, se mostrou como um desafio para esses profissionais também. O cuidado centrado na figura do médico e a falta de reconhecimento dos saberes de outras categorias, especialmente, foi apontado como um desafio para a atenção dos terapeutas ocupacionais no hospital. E um baixo comparecimento aos serviços, especialmente serviços ambulatoriais, né? Foi colocado aí pelos terapeutas como um desafio. Eles têm bastante noção da complexidade de acesso e acessibilidade, né? Para que o idoso possa frequentar esses serviços. Quanto à atenção do terapeuta ocupacional no SUAS, como eu falei, se dá em todos os níveis de proteção social e propõe ações em rede, em conjunto com sujeitos e coletivos, exercitando o empoderamento, né, dessas populações para definição de ações, orienta-se pelas necessidades sociais, econômicas, autonomia e emancipação das pessoas em vulnerabilidade, quer dizer, se presta mais atenção das pessoas em situação de vulnerabilidade, ou seja, comprometidas na sua autonomia e que têm dificuldade para proteger seus interesses. A TO acompanha a equipe, como eu falei, nos diversos equipamentos, desde o CRAS até o CREAS, centros-dia para idosos, serviços de atenção domiciliar,
serviço especializado para pessoas em situação de rua, e a TO, tradicionalmente, né, está bastante presente nas instituições de acolhimento, nas ILPIs, instituições de longa permanência para idosos, mas também em outras modalidades de acolhimento institucional, como é o caso das repúblicas e das casas-lares. Auxiliando a função protetiva das famílias, que a família possa exercer essa função. Promovendo trocas de saberes e habilidades, fortalecendo rede, reduzindo dependência do idoso e sobrecarga do cuidador, prevenindo acidentes e situações de violência, como negligência, abandono e maus tratos aos idosos. Protege direitos e previne abrigamento. Com pessoas em situação de rua, promove projetos de vida, restaura integridade e identidade, busca reinserção na família ou comunidade. Em serviços de acolhimento, especificamente, destaca-se seu papel de acolhimento, propriamente dito. É um profissional de referência para receber esse idoso no equipamento. Fundamental a sua participação na promoção das trocas entre as pessoas que residem nesses equipamentos, entre as trocas destes com os funcionários e a equipe. Ela promove a participação dos idosos nas tarefas da casa, redução das limitações para atividades básicas, podendo indicar e prescrever órteses e outras formas de TA, prestando suporte aos familiares, apoio técnico e estabelecendo parcerias com a comunidade e até construção de projetos de saída dos abrigamentos também. Quando isso é possível, né? Bom, e aí, essa pesquisa que eu e a Amanda conduzimos identifica como desafios para a atuação das terapeutas ocupacionais no SUAS, identificar, por exemplo, se é possível a permanência do idoso no domicílio, né, em algumas situações onde fica evidente os maus tratos, e como manejar situações de violência. Isso são TOs que afirmam isso a partir de visitas domiciliares para averiguação de denúncias e compreensão da rotina familiar. Outro desafio apontado por essas TOs é vencer a dependência e a diminuição da autonomia, que são muitas vezes estimuladas em instituições de abrigamento, como as ELPIs. Como contribuições, tanto no SUS quanto no SUAS, em conjunto, essas terapeutas ocupacionais reconhecem, né, que a visão terapêutica ocupacional, o seu objeto de atenção, que é o fazer humano em todos os seus aspectos, favorece uma compreensão ampliada das necessidades dos idosos, resgata atividades significativas, e a TO tem exercido um protagonismo na vinculação com as famílias, né, trazer a família para uma atenção, para compor a atenção aos idosos, tanto no SUS quanto no SUAS. Ela tem exercido um protagonismo no mapeamento e na articulação de pontos de rede, promovido atendimentos compartilhados, desenvolvido projetos e ações que incluam o idoso como participante ativo do seu processo terapêutico. 5 minutos? Já deu? Sim. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho das perspectivas futuras. Na verdade, a TO já está incluída, né, em todos esses equipamentos, em todas essas áreas de atuação. A TO está na cultura. Tá, acho que ainda timidamente, né, a ideia é que futura, né, num futuro muito próximo, ela possa expandir, né, a atuação na cultura. E ela tem favorecido, nesse campo, propostas que acolhem idosos, inclusive com fragilidades, na medida que ela pensa em como favorecer o acesso, né, de idosos frágeis aos equipamentos, transporte adaptado, locais adaptados, faz o agenciamento desses espaços para que eles acolham os idosos, né? E também prepara, muitas vezes, os idosos para essas atividades. Quais documentos são requeridos, né? Quanto de dinheiro esses indivíduos devem estar aportando para poder realmente, né, participar dessas atividades, enfim. A TO é um profissional que está na UAT, né, nas universidades abertas à terceira idade,
oferecendo atividades específicas, oficinas e programas de estimulação da memória, por exemplo, oficinas de artes, né? De inclusão digital, né? No trabalho, muito através dos PPAs com essa população, né? Então, ela integra equipes que promove programas de preparação para a aposentadoria, né? Que visa, então, sensibilizar a população que está em vias de se aposentar, de como preencher o tempo livre, né, de uma forma satisfatória, né, como resgatar identidade, projetos de vida significativas após a aposentadoria. Esse é o meu último slide. E, assim, nas equipes, dentro da saúde, do SUAS, e num trabalho de composição intersetorial, a TO vem participando, vem protagonizando, vem enriquecendo muito, né, os trabalhos das equipes em processos como de inclusão digital, de promoção do autocuidado no hospital e no domicílio, orientação, sensibilização e capacitação de cuidadores, né, oferecendo, portanto, um apoio não só instrumental, mas afetivo também, e promovendo o autocuidado desses cuidadores. E numa área que é relativamente recente aqui para nós, que é na direção veicular de idosos, né, que, embora ao nível internacional a TO já seja uma profissional bastante consagrada nesse campo, acho que ainda é algo que a gente vem, né, timidamente integrando, né, e, na verdade, assim, se a gente pensar que a direção veicular, ela reúne, ela prevê muitas habilidades e o envelhecimento influencia em todas elas, né? Habilidades altamente especializadas, integradas, que devem ser acionadas rapidamente em resposta aos desafios do trânsito, né? E a TO ela tem essa noção do todo, né? Ela pode estimular em conjunto, naturalmente, com outros profissionais, essas habilidades, vencendo, em certa medida, a influência do envelhecimento na direção veicular e até promovendo para aqueles indivíduos que, de fato, né, se deparam com a incapacidade de dirigir, outras formas de circularem pelo território, né, de se apropriarem dos espaços, de manterem a sua autonomia e independência, independente da direção veicular, né. Então, eu convido todos a pensarem sobre isso também. E, assim, eu agradeço muito tempo. Muito obrigada.